Vai entrar um vídeo, né? Olá, bom dia! Muito bom ter você aqui com a gente no nosso Café com Transformação, o nosso bate-papo matinal aqui no LinkedIn. E hoje o tema do nosso café é a pesquisa Meninos Sonhando os Homens do Futuro. E antes de eu chamar as pessoas incríveis que estão aqui com a gente, eu vou pedir para a Sabrina do nosso time rodar o nosso vídeo. Bom dia, Sá! Empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? A maternidade nas empresas é uma consultoria que fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e juntas e juntos podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente! Agora sim, um bom dia oficial. Eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, sou mestra na temática da parentalidade e sou mãe do Henrique. Eu sou uma mulher branca, estou falando do meu escritório em Viamão, na Grande Porto Alegre. Eu tenho o cabelo acima da altura dos ombros, um cabelo castanho claro, meus olhos são castanho claro também, estou usando um óculos de armação rosa, um blazer rosa choque, que eu gosto muito dessas cores vibrantes, e atrás de mim tem um quadro que é uma releitura de Frida Kahlo. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, né? A gente sabe que as agendas são muito concorridas, mas a gente preparou esse momento com muito carinho, estamos com pessoas muito especiais, junto com a gente, né, Su? Eu gostaria de dar as boas-vindas, eu e a Suzana, dar as boas-vindas ao Guilherme Nascimento Valadares. Ele é sócio fundador e diretor de pesquisa do Papo de Homem e do Instituto Papo de Homem. Ele também é um fundador do Papo de Homem, que é um espaço de formação e transformação das masculinidades. A gente está aqui também com o Zé Ricardo Oliveira, ele é comunicador, escritor,
pesquisador em questões de raça, masculinidades e diversidade. No Papo de Homem, o Zé atua na equipe editorial e no Instituto Papo de Homem, como RP e na comunicação institucional do projeto que a gente vai falar aqui hoje, Meninos Sonhando Homens do Futuro. E agora, eu gostaria que vocês se apresentassem para todo mundo, fazendo a audiodescrição e também falando, né, já que a gente está falando sobre meninos, a gente vai perguntar qual que era a brincadeira preferida quando vocês eram crianças. E aí eu vou chamar a Su, a minha sócia, para puxar essa fila. Bom dia, Su, se apresenta para todo mundo. Bom dia, Lu, bom dia, Zé, bom dia, Guilherme, bom dia, pessoal que está aqui com a gente na live do LinkedIn. É um prazerzaço começar essa manhã de terça-feira com todos vocês. Então, para me apresentar, eu sou uma mulher de tom de pele pardo. Na verdade, a minha descendência é iraniana com italiana, então o meu tom de pele vem dessa mistura de origens. Eu estou falando também do meu escritório aqui na minha casa, em Porto Alegre. Eu tenho cabelos escuros, um pouco mais longo que a altura do ombro. Estou usando um óculos de armação preta e estou aqui muito feliz para poder, enfim, dividir vocês. Eu sou formada em engenharia de produção, sou mestra no tema da equidade de gênero e junto com a Luciana estou à frente da maternidade das empresas há 8 anos, trabalhando o tema da parentalidade no universo corporativo. E a pergunta sobre a minha brincadeira preferida durante a infância, eu acho que eu tinha algumas opções, assim, na verdade, eu tive a oportunidade de ter uma infância bastante rica e eu consegui brincar desde coisas externas, assim, tipo, eu adorava movimentos e pega-pega e polícia e ladrão, mas quando a gente pensava em espaços internos de brincar dentro da casa, eu gostava de brincar com coisas que tinham a ver com lógica. Eu gostava muito de gamão, é um jogo meio que é um xadrez, é iraniano, eu aprendi com meu pai, era uma brincadeira que eu tinha com a minha avó, então eu aprendi a jogar gamão e hoje eu ensino para os meus filhos a jogar um jogo que é uma coisa que... Eu não sabia disso, Suzana, que legal. Pois é, eu vou ter que... E assim, eu adoro, e o Nabil adora brincar de gamão, então é uma brincadeira diferente, é um jogo de tabuleiro que tem mais de 3.000 anos de existência e eu adoro essas oportunidades de trazer um pouquinho da cultura na vivência das crianças, porque foi bem importante para mim. Então é disso que eu me lembro. E agora eu quero convidar o Gui para se apresentar, fazer sua audiodescrição e contar das suas brincadeiras durante a infância. Vamos lá. Obrigado, Suzana. Obrigado, Lu. Uma alegria estar aqui com o Zé hoje. Meu nome é Guilherme, sou homem branco, cabelo preto, barba preta, estou com uma camiseta azul jeans. Atrás de mim tem um fundo da casa, um jardim, uma parede branca. Minha brincadeira favorita, eu fiquei pensando nisso. Tinha duas, esconde-esconde. Eu amava brincar de esconde-esconde. Amava. A emoção, a coisa de ser pego, esconder, etc. Eu gostava muito também de brincar de bonequinho, em especial de desmontar os bonequinhos. Que ótimo! Eu gostava muito. No Instituto, atuo hoje como diretor de pesquisa. E a gente tem uma experiência muito voltada para desenvolver soluções, ferramentas de uma perspectiva de ação compassiva. Esse eixo da ação compassiva é uma bússola para nós hoje. Então já tem 17 anos de estrada, a gente vem atuando com isso, que eu venho atuando com isso em diferentes capacidades. Passo a bola para o meu querido amigo Zé Ricardo. Oi, pessoal, bom dia. Lu, obrigado pelo convite. É excelente oportunidade de tomar café com o Gui, porque a gente trabalha junto, está sempre conversando, mas café da manhã, poucas vezes a gente tem oportunidade. É verdade. Que legal. Eu também trouxe meu café aqui, ó. Eu vi que o do Gui tem o fé, né, na xícara. Tem. Olha que legal. Que maravilhoso. Até no café da manhã. Gostei, Zé. Então, eu sou um homem negro de pele clara, cabelos cacheados curtos, barba cheia e hoje um pouco mais grisalha do que ontem. Estou usando a camisa amarela, um óculos com armação transparente e atrás de mim a minha biblioteca, assim, em casa, que é um lugar que para mim é maravilhoso. Então tem muitos livros aqui atrás. Brincadeiras de infância, brincadeira favorita. Eu fui um menino de jogar bola na rua, mas a gente tive poucas oportunidades de brincar, assim, não deu muito tempo. A gente precisou, em casa, né, eu e minhas irmãs, a gente precisou assumir as responsabilidades da casa muito cedo, por conta da nossa realidade de dificuldades, de escassez, enfim. Mas eu tenho boas memórias de bons momentos, assim, com as minhas irmãs em casa,
apesar da correria, né, da responsabilidade de ter chegado muito cedo, nós tivemos alguns momentos de riso, de brincadeira, e aí me veio à memória uma coisa que a gente fazia e minha mãe quase matava a gente todas as vezes. A gente jogava talco no chão e ficava escorregar. Eu lembro Bagunça! Mas aí, detalhe, a gente precisava limpar tudo antes que minha mãe chegasse e descobrisse que a gente tinha feito aquilo. Caraca! Meu Deus! E tu, Lu? Tua brincadeira de infância? O Gui falou um negócio que eu lembrei de uma coisa. Eu adorava também brincar de esconder. E eu sou a irmã mais nova. E eles faziam muita sacanagem comigo. Eles brincavam de esconder e eu escondia num lugar e achava que eu estava arrasando, mas eles já tinham parado de brincar há muito tempo. E tu tava lá? E eu estava lá dentro do armário, achando que eu estava arrasando, entendeu? Gente, que legal. Disso. Ai, gente, eu adorava também andar de perna de pau. Era muito da rua também. Mas muito bom compartilhar, ouvir essas histórias com vocês. E queria dar bom dia para todo mundo que está aí no chat, bastante gente querida, que legal. Fiquem à vontade de deixar comentário, deixar pergunta no decorrer, que a gente vai respondendo aí todo mundo. Então, gente, vamos lá. Hoje o nosso tema do café é a pesquisa Meninos Sonhando os Homens do Futuro. E para introduzir o nosso papo, eu trago aqui uma música que tudo a ver com a vibe da pesquisa. Então, vamos prestar atenção na letra para a gente começar amanhã inspirado. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Eu acredito que todo mundo que está aqui agora, nesse nosso encontro, se sensibiliza, está comprometido ou está comprometida com essa questão da gente cuidar da semente do amanhã, ou seja, cuidar do agora, do hoje. E quando o Gonzaguinha fala nessa letra, né, não se desespere e nem pare de sonhar, é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. A vida nos coloca vários desafios e a gente está aqui sonhando um futuro melhor, nascendo sempre com as manhãs, né, puxando gancho a esse evento e esse horário que a gente está aqui reunido. E tudo isso tem a ver com o propósito de todas as pessoas que estão aqui comigo, que é simplesmente fazer o que será. E a gente sabe que quando a gente está junto, nós podemos tudo, nós podemos mais. Então, Gui, Zé, o trabalho de vocês é um reflexo dessa fé na vida, fé no homem, fé no que virá e, sobretudo, fé no menino. E aí eu queria ouvir de você, Gui, com essa introdução feita, explica para a gente, em linhas gerais, o que é essa pesquisa, qual foi a motivação de vocês a realizarem esse estudo, os objetivos, conta aí para nós. Esse estudo é uma grande escuta dos meninos. Uma grande escuta dos meninos. O que eles estão passando, o que eles precisam, os seus medos, as suas dores, dúvidas, sonhos, tem total conexão com a música. Total conexão com a música. Porque a música fala de fé. Em alguma medida, a gente parece atravessando uma profunda crise de fé no masculino. Eu falei no singular, a gente trabalha no plural nas masculinidades, mas quando eu digo no masculino, uma profunda crise de fé na capacidade dos homens de se transformarem. Todos os homens já foram meninos, a gente escolheu trabalhar com meninos porque é uma porta de entrada.
A gente conversa muito disso, né, Zé? Quando a gente senta para falar dos meninos, as pessoas querem conversar, querem escutar. E é engraçado que quando a gente fala que quer conversar sobre os homens, as pessoas já torcem a cara no sentido, tá horrível, né? Tá um desastre. Só que todo menino vai se tornar um homem. Esses meninos não estão sendo preparados para isso, para lidar com tudo que é esperado que eles sejam, enquanto os futuros homens. Não tem um espaço onde um menino de 15 anos, que nos procura depois que a gente vai nas escolas, que está dizendo, eu sou um monstro, eu sou um boy lixo, eu sou um boy tóxico, e eles falam assim, porque eles estão absorvendo as conversas assim. E não tem um espaço onde esses meninos vão ser acolhidos, direcionados, e terem diálogos sobre o que significa ser um homem com amorosidade, com sensibilidade, que não significa não ter força, não significa que ele não pode ser um atleta, artes marciais, ou qualquer coisa que a gente imagine mais estereotipado, forte fisicamente. Nada disso é incompatível com sensibilidade, equidade, respeito. Nada disso é incompatível. Então a gente resolveu escutar os meninos adolescentes, as meninas adolescentes, para saber quais são as demandas delas em relação ao que elas esperam que os meninos mudem. Escutar pais, mães e responsáveis por meninos adolescentes, escutar homens adultos e mulheres adultas. Isso enquanto um grande princípio compassivo, porque uma vez que a gente escute, a gente consegue propor, organizar e articular caminhos possíveis. Então, esse é o grande propósito da pesquisa. É uma escuta em grande escala, diversa, interseccional, México, Brasil e Argentina, escutando meninos negros, meninos brancos, meninos indígenas, meninos ricos, pobres, meninos de diferentes configurações de família, meninos de todos os locais, para que a gente entenda quais são pontos de convergência, quais são pontos de divergência e o que a gente pode propor para os próprios meninos, famílias, espaços educativos. Então, essa é a grande vontade, e a gente está fazendo e sonhando tudo isso em rede. Então, desculpa, gente, esbarrei no meu fone. Tudo que o nosso instituto faz é em rede, nasce a partir da escuta, e a gente está fazendo isso com uma série de outras organizações, como o Pacto Global das Nações Unidas, Zuma, Talk, Bravo Filmes e várias outras. Muito bom, Gui. Que legal. Sim. Projeto maravilhoso. Fico curioso. Gui. Oi. Dizer que eu fico curioso para escutar também o Zé, porque eu acho que uma das coisas ricas do nosso projeto é que cada pessoa que vai se envolvendo, né, vai dando luz, vai dando nascimento ao que é de algum modo. Então, fico curioso também para escutar do Zé. O que é o projeto Meninos na visão dele? Oi, Zé. Vamos lá. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade do papo. E quando vocês fazem essa pergunta, né, sobre o que é o projeto, para mim o projeto é como uma espécie de cura. É como uma possibilidade de oferecer um futuro diferente para esses meninos, assim, da gente conseguir olhar de verdade para esses meninos, acolher genuinamente esses meninos e possibilitar uma cura para as masculinidades, né, nesse sentido que o Gui traz. Que a gente é muito fácil a gente olhar para os homens hoje e traçar uma série de críticas, e a gente tem mesmo que fazer críticas, precisamos fazer, porque é a partir daí que a gente vai buscar soluções, mas a gente também, enquanto instituto, pensou qual seria a etapa necessária que vinha antes dessa crítica ao homem, né? Então, vamos olhar para os meninos de verdade, vamos cuidar, vamos oferecer possibilidades, né? Pensar juntos, não somente o Instituto PDH, mas com outras instituições parceiras, pensar juntos o que é que a gente pode oferecer de positivo para esses meninos. Então, o projeto Meninos Sonhando os Homens do Futuro, por todas as frentes que ele envolve, para mim, é um remédio, assim, é um processo, uma etapa do nosso processo de cura. Maravilha, Zé, muito obrigada, excelente. A educadora parental, Cláudia Alamilos, ela fala sobre adolescência. E ela fala o seguinte, é uma fase difícil. Querem ser autênticos, mas imitam comportamentos do grupo porque todo mundo faz. Parecem ter autoconfiança elevada,
mas têm medo de falhar ou decepcionar. Questionam a autoridade, mas necessitam de limites para serem seguros. São atraídos por novidades, mas muitos são resistentes a mudanças. Buscam independência, mas têm uma grande necessidade de segurança. É isso mesmo, Gui? Quais foram os principais achados, assim, os highlights principais que vocês descobriram com a pesquisa? Tem inúmeros, Lu, tem inúmeros. A gente está soltando resultado em ondas. Então, vou comentar do que a gente já tornou público, porque a gente ainda vai soltar outros relatórios. Tem um dado que conversa diretamente com o que você falou, que é 6 em cada 10 meninos adolescentes afirmaram que tem pouca ou nenhuma referência masculina positiva com quem convive no cotidiano. 6 em cada 10 tem pouca ou nenhuma referência masculina positiva com quem convive no cotidiano. Pouca ou nenhuma significando nenhuma, uma ou no máximo 2. Isso é super importante, porque é muito difícil ser o que a gente não consegue ver. E se esses meninos não estão convivendo com homens que vão corporificar, que vão agir de acordo com o que a gente espera que eles sejam no futuro, a gente está dando na mão deles uma situação muito difícil de resolver. A gente viu que 5 em cada 10 meninos afirmam que não têm certeza se são amados pelo pai. Aqui a gente está afirmando no singular o pai, homem. E é uma questão muito chave na construção da masculinidade, seja qual for a masculinidade que esse menino vai escolher viver ao longo da vida, dentre as inúmeras possíveis. Eu não ter certeza do afeto do meu próprio pai. Isso conta também de uma geração de homens que não aprendeu ou tem dificuldade em manifestar o seu amor. Então, esse dado é importantíssimo. A gente viu 6 em cada 10 pessoas que são responsáveis por meninos e adolescentes afirmando que querem ajuda sobre como criar esses meninos. Uma das coisas que mais tem acontecido com a gente nos últimos anos são mães que nos procuram dizendo: me tornei mãe de menino, não sei o que fazer. E quase sempre a fala vem acompanhada assim: eu tenho uma menina, a menina eu sei o que fazer, a menina pode tudo. Ela pode ser presidente, ela pode escolher ficar em casa, ela pode ser cientista, eu sei como criar a menina. Mas o menino, a gente tem escutado muita dúvida. Uma fala que vem acompanhada disso é: eu sei tudo que eu preciso dizer para o meu filho não fazer, mas eu não sei quais são os sims. Eu sei os nãos atuais, que se deve dizer para um menino, para um homem, mas quais que são os sims? Esses locais de potência, de generosidade, força, fluidez, amor, serenidade, que a gente vai cultivar e incentivar nos meninos. Isso não está claro, a pesquisa comprova isso, e acho que quando a gente cruza os achados da pesquisa com interseccionalidades, a gente vê coisas mais especiais ainda. O Zé está agora liderando a construção de um relatório específico focado nos meninos negros, que a gente vai divulgar junto com o Pacto Global, provavelmente em um evento em Genebra ou em alguma outra data das Nações Unidas. E eu acho que esse olhar interseccional, esse olhar para as diversidades, é especialmente rico, porque um outro achado central que a gente observa na prática, mas que é bom ter pesquisas que deixem isso óbvio, é muito distinta a experiência de ser menino para cada um dos meninos que existem hoje no nosso país. Uma coisa é ser um menino em uma região rica, uma região pobre, um menino branco, um menino negro, um menino pardo, um menino indígena, um menino do norte, um menino do sul. São experiências profundamente distintas. Então, acho que esses são só alguns dos achados iniciais que eu queria pincelar. Não sei, Zé, o que você gostaria de destacar em relação ao que a gente está descobrindo no nosso estudo até agora, porque tem muita coisa boa, né? Eu queria muito poder falar sobre os meninos negros, mas no momento a gente vamos guardar para um próximo momento para a gente conversar. Mas esse a gente volta aqui para falar. Mas a gente sem dúvida sobre isso mais para frente, mas vamos lá, a gente vai querer um novo momento com vocês. Sem dúvida. Muito bom. A gente vai explorar esses pontos que o Gui falou. Vou começar explorando com o Zé, então, Gui. Zé, a pesquisa mostrou que 5 em cada 10 meninos não têm certeza se são amados pelos seus pais, pelo pai homem, né? E todo mundo, gente, deseja ser amado. Todo mundo quer ser visto, né? E eu queria saber, Zé, o que para os meninos significa ser visto? Como fazer para que eles se sintam vistos? Como é que a gente demonstra para o adolescente: olha, eu tô te vendo e você não tá sozinho?
Sabe aquela máxima de ser visto é ser lembrado? Traduzindo, para mim é isso, né? Os meninos precisam entender, perceber de maneira concreta que eles estão sendo vistos. E não tem uma melhor forma de demonstrar isso com o diálogo e principalmente com a escuta. Então, ser visto para esses meninos é fazer com que eles entendam que nós estamos genuinamente preocupados com a realidade deles. Que a gente quer ouvir o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, quais são as dores, quais são os incômodos, quais são as potências, o que é que eles têm para oferecer de bom para a sociedade, e caminhar junto com esses meninos no processo de diálogo, reconhecendo as potências deles e, ao mesmo tempo, né, ouvindo ouvindo a realidade deles e potencializando essas qualidades que eles têm. Com a escuta, quando eles percebem que a gente tem atenção e que a gente quer realmente ouvi-los, eles retornam para a gente, né, de uma outra maneira. O comportamento é outro. Eu digo isso porque eu tenho um exemplo em casa, assim. O meu sobrinho, ele mora comigo, ele está saindo dessa fase da adolescência, está se tornando um jovem adulto, e nesse processo, o que eu percebo na prática é que foi sentar, ouvir e fazer com que ele percebesse que a gente estava realmente preocupado com ele, é que ele se abriu e realmente conseguiu colocar para fora as potências, e ao mesmo tempo demonstrar os incômodos e as dores que ele sentia. Então, para os meninos entenderem, né, para a gente entender o que é ser visto, é partir desse ponto da escuta, do diálogo com base na escuta para esses meninos. Legal, Zé, você trouxe um ponto muito bom, porque muitas vezes a gente, com adolescente, a gente quer falar, eles começam a falar, a gente quer interromper, né? E essa escuta é fundamental. Maravilha. E continuando com você, Zé, a gente perguntou para o ChatGPT qual que era a principal dúvida relacionada à criação de adolescente. E a principal dúvida que ele nos respondeu foi como lidar com a rebeldia. E quando a gente vê que a principal dúvida, né, o coletivo, né, traz esse tema, a gente está vendo que a gente também está colocando um peso em cima do adolescente, né? Adolescente é rebelde. Eu quantas vezes escutei, aproveita agora, depois seu filho vai crescer, você vai ver. Então, assim, a sociedade coloca muita luz à sombra, né? Coloca o foco na sombra e pouco foco na beleza da adolescência, né? E isso aumenta o peso desses adolescentes. E falando nesses desafios e no peso dos adolescentes que eles enfrentam, o Gui falou muito bem, né, em relação aí às interseccionalidades, porque cada interseccionalidade a gente vai aumentando camadas de desafios diferentes. E aí eu fiquei sabendo, né, sobre o recorte racial que vocês vão apresentar nessa pesquisa, e eu queria saber assim, o que fez vocês darem ênfase a esse recorte? E em relação ao recorte de meninos trans, vocês têm alguma coisa que vocês podem adiantar para a gente? Eu vou trazer uma resposta inicial, em seguida eu gostaria muito de ouvir o Gui. A interseccionalidade, ela faz parte de tudo que o PDH empreende. Desde o processo de formação das equipes até refletir em tudo que a gente faz. Seja um texto que a gente vai divulgar na rede social, seja uma pesquisa, né, o processo de feitura da pesquisa, de desenvolvimento da pesquisa, aplicação da pesquisa. Então, todas as ações do PDH, elas são propositalmente interseccionais. E aí, isso é algo que me deixa muito feliz em fazer parte do PDH, justamente porque eu sei, e aí pensando na pesquisa Meninos, que o menino que eu fui, que poderia ter tido acolhimento, que sente falta disso, pode trabalhar hoje a partir das suas características, dos seus marcadores, em prol dos meninos de hoje. Então, a interseccionalidade, pensando, né, o porquê desse recorte, a gente sabe, na prática, que os meninos já são um grupo muito pouco assistido, né? Se a gente comparar, se colocar entre meninos e meninas, obviamente, por uma questão cultural, a gente aprendeu a cuidar das meninas, mas não aprendeu a cuidar dos meninos. E se a gente olha para os meninos negros dentro desse grupo, do coletivo de meninos, os meninos negros são os últimos da fila. Eu sempre fui o último da fila enquanto menino. É aquele que a gente olha e enxerga, não, ele é forte, ele aguenta, então depois a gente resolve, a gente trata os meninos negros como se fossem adultos. A gente não escuta. Se a gente já não escuta meninos,
meninos negros menos ainda. A gente entende que são adultos, que são fortes, joga para o mundo e deixa que eles se desenvolvam só. Então, fazer esse recorte de pesquisa com foco em meninos negros é importante para a gente dar esse... jogar luz mesmo nesse aspecto, né? De que todos os meninos precisam de cuidados, mas que tem um grupo em especial aí dentro que está sendo empurrado, né, socialmente falando, está sendo empurrado para um lugar de cada vez mais sofrimento e de dificuldades. Sobre a questão dos meninos trans, infelizmente a gente não teve um volume muito grande de respostas de meninos trans que possibilitasse a gente fazer um recorte específico. Mas, e aí o Gui vai poder falar com muito mais propriedade, a gente tem um volume importante de resposta de meninos trans na pesquisa, mas que potencializa tudo que a gente ouviu na fase qualitativa. E aí eu vou passar para o Gui para ele poder falar um pouco sobre esse período da fase qualitativa da nossa pesquisa, que foi fundamental para a gente entender e tirar, claro que já faz parte do nosso trabalho, mas tirar ainda mais as ideias e conceitos que a gente tem em relação a meninos trans. Obrigada, Zé. Uhum. Vamos lá, vou comentar um pouquinho sobre a sua pergunta, Lu. Primeiro, sobre o ponto inicial que você trouxe, né? Por que a gente tem que falar de interseccionalidade? Porque é a realidade. A gente não pode universalizar a experiência dos meninos, nem das mulheres, nem das mães, nem dos pais, nem dos homens. É a realidade. Então, loucura seria o contrário. Seria não tratar da realidade tal qual ela é. Então, se a gente vive num país em que a maioria das pessoas são negras, a gente precisa olhar para os meninos negros. Se a gente tem uma diferença brutal de classes sociais, a gente tem que olhar para a experiência de construção das masculinidades nas diferentes classes sociais. Então, essa é a primeira resposta. A ordem que a gente fez foi, a gente começou com um grande mergulho qualitativo. O mergulho qualitativo nos ajudou a estruturar o questionário quantitativo. Então, ali na qual a gente foi vendo quais eram as dores mais agudas. Por que, por exemplo, a gente escolhe, e a gente tinha que fazer um questionário pequeno, porque adolescentes não têm tanta capacidade de focar numa pesquisa grande, por que a gente escolhe focar nessa pergunta, dentre outras, né? Você sente que o seu pai te ama? Você tem certeza do seu amor paterno? Porque a gente viu na Quali muitos meninos com essa dor específica. E a gente vê isso nas rodas de homens, assim, há anos. O quanto essa dor é fundante. Muito diferente da relação com as mães. Tem um contraste grande aí. Esse é outro ponto. Em relação aos meninos trans, a gente não tem uma amostra que a gente possa dizer que é uma amostra nacional representativa de todo o Brasil. O que a gente pode dizer é dos meninos trans que responderam à pesquisa. E aí eu quero trazer 2 dados significativos sobre a experiência de meninos pretos e meninos trans em relação à experiência de preconceito sofrida e a frequência. 1 em cada 4 meninos pretos falou que sofre preconceito racial todo dia ou toda semana. 1 em cada 4. Esse é um dado que a gente vai levar para famílias, espaços educativos e trabalhar. Porque não faz sentido a gente se sentir confortável diante de um dado como esse. Entre meninos trans, a gente viu, dentre os que responderam à pesquisa, enfatizando que não é um dado nacional, 52% falou que passa por uma situação de preconceito todo dia ou toda semana. Então, o que está sendo ensinado, direto ou indiretamente, aos meninos sobre diversidade, acolhimento e convivência com as diferenças que existem entre todos nós? Eu não estou querendo dizer que o diferente é aquele que não é branco, ou o diferente é o que é trans. Todos somos diferentes entre nós. Eu não estou tomando que existe um que é padrão. Todos somos diferentes entre nós. E o que está sendo ensinado sobre isso? Então, paro por aí para a gente ir para as próximas perguntas. Maravilhoso, Gui. Obrigada. E a gente agora vai focar naquele dado. 6 em cada 10 meninos afirmam ter poucas referências positivas de masculinidade com quem convivem no cotidiano. E aí, Gui, recentemente, episódios como o do Thales, que falou sobre a mulher CEO, e também do Datena jogando a cadeira, demonstram que muitos homens, inclusive aqueles que ocupam posição de destaque na nossa sociedade, não são, de fato, referências positivas de masculinidade. E, de acordo com a pesquisa, como é que a gente pode explicar esse comportamento, né? Como que essas referências de masculinidade impactam os meninos? E o que a gente faz para mudar esse cenário? Na minha visão,
O que a gente precisa são de homens comuns, dispostos a se colocarem presentes e fazer o trabalho de se construir como uma pessoa que não é pautada pela agressividade, dominação, violência, pela insegurança. Porque se eu sou muito seguro, eu posso agir de uma maneira externamente muito agressiva, externamente muito destrutiva, internamente autodestrutiva também, porque a gente nota isso, esses homens machistas, patriarcais, agressivos, muitas vezes estão lidando com sofrimentos internos profundos, fruto dessa própria noção sufocante, agressiva de masculinidade. Então, como é que a gente muda isso? A gente muda isso com diálogo, a gente muda isso com outras referências, a gente muda isso criando espaços, a gente muda isso com ações propositivas. Bell Hooks, que é uma referência teórica fundamental para tudo que a gente faz no Instituto e no nosso trabalho, ela já fala há décadas que existe, na visão dela, e a gente concorda, uma falta de ações propositivas que sonhem o futuro, baseadas em amor e compaixão para meninos e homens. Isso andando junto com o que o Zé trouxe lá no começo, de uma visão crítica, profunda, completa, ampla. Vamos mapear, assim, tudo que tem de problemático. Mas não só isso. O que a gente propõe? O que a gente espera de mudança? Então, para mim, quando você pergunta, Lu, o que a gente precisa fazer, eu posso dizer o que a gente faz no Instituto, porque a gente não tem a aspiração de dizer para nenhuma outra instituição ou outra pessoa o que elas devem fazer. Cada pessoa, cada grupo vai operando dentro do que faz sentido, do que pode, do que deseja. A gente opera muito hoje com esse olhar propositivo. Vou dar um exemplo. A gente desenvolveu o programa Meninos do Futuro a partir de tudo que a gente escutou no estudo. E a gente está rodando pilotos, levando para a escola, clube de futebol, espaço educativo, espaço de artes marciais. E eu queria enfatizar muito a conexão com esporte e artes marciais. Porque esse processo de trabalhar a fisicalidade, trabalhar o corpo, a gente nota que tem tido uma potência muito, muito grande. No programa Meninos do Futuro, que é um currículo, a gente une sempre uma atividade esportiva, atividade de equilíbrio emocional e atividade reflexiva de diálogo. Normalmente, quando a gente tem a chance, a gente começa com o corpo, esporte, depois emoções e depois o diálogo. E com isso, a gente vai criando esse percurso formativo. A ideia é que isso possa nos levar a um mundo em que a gente não tenha pessoas que estão com grande palco tacando cadeiras, provocando para levar cadeiradas, dizendo que Deus me livre de mulher CEO. A gente quer homens, entretanto, que não são homens perfeitos, são homens que vão errar como qualquer pessoa erra, mas que sabem assumir responsabilidade, pedir desculpa, crescer, promover reparação. Grada Quilomba fala de 5 estágios, né? Negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. A gente tem trabalhado muito nesses processos emocionais em todos os grupos que a gente faz, e boa parte dos meninos e homens não tem letramento emocional. Então, oferecer letramento emocional para meninos e para homens, em contexto educativo, nas empresas, é chave. Muitas vezes a empresa é fruto, é refém da instabilidade emocional de lideranças masculinas que não têm esse letramento e acabam impondo muita dor e sofrimento para todo mundo que trabalha com elas. Muito bom. Zé, o José Campos Dias Pinto, o nosso Zé, que legal sua pergunta, Zé, muito bom te ver aqui. Ele fez uma pergunta e eu vou direcionar ao Zé. Ó. Pessoal, tem uma pergunta. Tem um afilhado de 3 anos e meio. Como posso ser uma figura masculina positiva na vida dele, em um contexto familiar que desde cedo reforça os estereótipos machistas? Que atitudes e exemplos eu posso adotar para contribuir com uma visão mais saudável e inclusiva de masculinidade? Eu vou jogar essa resposta para o Guilherme. E vocês vão entender por quê. Não é. Ótimo. Maravilha! Malandro! Não, é porque tem um contexto muito bacana. Eu tenho certeza que você vai chegar nesse ponto. Eu vou comentar e depois eu quero te escutar. Vou te mandar de volta, tá, Zé? Eu acho que tem muita coisa que ele pode fazer. Passar junto com esse menino. Demonstrar sensibilidade, cuidar, afeto físico. Não ser agressivo o tempo inteiro.
Então, o simples fato de estar com esse menino, desenvolver um laço de confiança é fundamental. Esse menino tem 3 anos e meio, daqui a pouco ele vai ter 5, 6, 7, ele vai crescer e ter essa outra referência, muda tudo. Outro dia eu estava com um grupo de meninos e o menino falou o seguinte, um menino de 15 anos, eu recebo atenção, mas eu não recebo cuidado. E ele era muito ressentido com isso. Eu perguntei, mas qual que é a diferença entre atenção e cuidado para você? Ele falou, olha, eu tenho atenção porque eu tenho comida em casa, eu posso estudar, eu tenho roupa, então minha família me garante isso. Mas eu não recebo cuidado. Não me escutam, não querem saber como eu tô, não querem passar tempo comigo. Então, esse homem que tem um afilhado, oferecer cuidado ativo, tempo de qualidade com esse menino, existindo. Isso é fundamental. Ajudando esse menino a reconhecer e nomear emoções difíceis quando elas surgirem. Isso é ouro. Esse menino, esse afilhado de 3 anos e meio, eventualmente vai passar por alguma emoção muito difícil. Então esse homem pode ajudar esse menino a lidar com essa emoção, sem virar e falar coisas clássicas, né? Engole o choro, vira homem. Não, sentar com esse menino, que emoção que você está sentindo? Ah, isso. Qual que será que é o nome? E navegando. Então, eu posso pensar em inúmeras coisas e eu acho que a pergunta já é um ponto de partida maravilhoso. E agora eu passo a bola de volta para o Zé. Oi, gente, antes do Zé responder, eu vou botar aquela camada que vocês mesmos trouxeram das perguntas das mães que têm as suas dúvidas de como ser referência. Eu queria até, já que vai passar a bola para o Zé, ampliar. A gente falou um pouquinho sobre a questão de homens sendo referências positivas para os meninos. Mas e mães? Como que as mães... Que eu me vi naquela fala que tu trouxe, Gui, de outras, mas eu sei que a Lu também, tem o Henrique, né, mãe de um menino. Eu sei muito bem educar uma menina, sei o que é Laura, o que eu espero da Laura e como conduzir a Laura, mas como que eu posso também ser uma referência positiva para o meu menino, que é o Nabil, que esse ano completou 8 anos, a Lu pro Henrique, que tá com 13, né, Lu? Então, eu acho que, se tu puder, Zé, responder, ampliar essa conversa para também o papel das mães, das mulheres nesse aspecto positivo, eu te agradeço. E aí ficou feliz, a pergunta ampliada veio para mim, né? Isso aí! Tamo junto. Oi, gente, tem muita coisa boa. Acho que o primeiro ponto é o cuidado. É o que eu falei anteriormente, sabe? De fazer com que esse menino perceba que ele é visto. E aí isso cabe para os 2 pontos da pergunta, né? Tanto para o pai, ou para a figura masculina, como para a figura feminina, nesse caso, a mãe. Esse menino precisa entender que ele está sendo visto. Que ele está sendo cuidado, que tem carinho, que tem acolhimento. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que vai parecer simples, mas não é tão simples na prática, quando a gente não sabe de alguma coisa, né? Quando a gente não entende de algo, a gente vai buscar estudar. Não é assim que a gente faz? Sem dúvida. E conseguir entender, resolver aquela questão, né? Ou, enfim, utilizar aquele conteúdo de maneira prática. Em relação aos meninos, a gente não sabe lidar com os meninos. A gente vai aprendendo gradativamente. O programa Meninos Sonhando os Homens do Futuro é um estudo aprofundado sobre quem são os meninos, quais as dificuldades, quais são as dores. E cada vez que a gente avança, a gente percebe a necessidade de continuar avançando e se aprofundando cada vez mais na realidade desses meninos. Então, é uma busca constante pelo aprendizado. Pensando nas nossas experiências individuais e conversas que a gente tem, inclusive, ou principalmente com mães, muitas mães, por serem mulheres, não entendem o corpo do homem, não entendem como as coisas funcionam. Então, buscar dialogar com esses meninos, ao mesmo tempo que buscar dialogar com homens para entender a melhor forma de absorver, de cuidar daqueles meninos é fundamental. Então, a busca pelo entendimento, o diálogo. Se eu pudesse dizer assim, o ponto, uma dica, é o diálogo, é a escuta. É ir ao menino, conversar com ele, ouvir dele e tem aquele ponto que vocês trouxeram antes, né, que a gente fala do adolescente, a gente quer julgar, a gente quer falar muito e ouvir pouco. Então, é ouvir mesmo esses meninos e entender o fundamento da dor, da dificuldade, porque aí a gente aprende com eles e consegue devolver para eles em forma dessa sensação, dessa demonstração, na verdade, do carinho, do cuidado e
ele acaba entendendo que ele está sendo visto realmente por essa figura de responsabilidade. Né? Maravilha, Zé. E o Gui trouxe na fala dele sobre a questão das empresas, né? E aí eu queria perguntar para a Su, o que as empresas podem fazer para a gente inserir os homens nessa pauta da equidade, né? As empresas, no final das contas, elas também são alavanca para a mudança de cenário. Então, conta para a gente o que as empresas podem fazer para mudar esse cenário que a gente está vendo aí. Ô Lu, muito boa pergunta. E o Gui já trouxe várias pistas na fala dele, né? Na verdade, a gente vê que as empresas são locos dentro da sociedade que também trazem essa experiência confusa de visão de não ter um aspecto positivo de masculinidade, que esses comportamentos não nomeados, esses sentimentos não gerenciados acabam gerando situações que acabam sendo muito negativas para o ambiente cultural. Então, eu acho que o que a empresa pode oferecer são também esse espaço de escuta, né? Esse espaço de diálogo, onde os homens podem ser vistos e conversar sobre esses aspectos. Então, eu acho que o primeiro passo é incluir os homens nessa pauta da equidade de gênero, nessa pauta do cuidado, porque muitas vezes, enquanto sociedade, a gente fica olhando para as dores das mulheres, para os impactos das mulheres, mas e quais são os impactos dessa própria cultura patriarcal que imputou no homem essa responsabilidade de ter essa performance como o homem de sucesso? E a gente sabe, né, não é possível todo mundo performar nessa expectativa de sucesso, de ser provedor, todos os homens. Então, como é que estão os homens que não conseguem chegar nesse topo da pirâmide ou que não conseguem exercer esse padrão de masculinidade que foi imputado por eles mesmos ou pela sociedade como um todo? Então, acho que em primeiro lugar é a gente criar esses espaços de diálogo, incluir eles nessas conversas, desenhar políticas e processos e benefícios que incluam os homens na pauta do cuidado, no equilíbrio entre as demandas pessoais e do trabalho, né? A gente não pode olhar para esse assunto como sendo um assunto que é as mulheres que exercem. Não, a gente precisa, enquanto empresa, também fazer essas construções de políticas equitativas. E eu vi, Lu, nos comentários do LinkedIn, uma pergunta sobre licença parental. Você podia colocar aqui para a gente, ó. Que a pergunta da Claire disse: o que vocês pensam sobre a regulamentação e ampliação das licenças paternas? Pensando em uma experiência socioeducativa para uma afirmação da função paterna mais autêntica e ativa. Claire, a gente entende sim que essa é uma política que vai determinar um novo comportamento enquanto sociedade do papel do homem no cuidado. Porque da maneira que a gente tem hoje no Brasil, que são apenas 5 dias de licença paternidade, que na verdade não é uma licença, é um abono, a gente deixa muito claro a mensagem que o papel do homem não está no cuidado e sim está no externo, está voltar logo para trabalhar e para a questão do prover. Quando a gente amplia a licença e a gente dá luz num período de conexão entre essa figura paterna e a criança, o filho e a filha, a gente pauta para a sociedade que essa relação é importante. E essa relação é tão importante que já há pesquisas mostrando os benefícios de uma paternidade presente, que vai além dos benefícios para a criança, que a gente já sabe que diminui incidência de bullying, aumenta a conexão dela, a questão de aprendizagem, mas também benefícios para os próprios homens, que a gente ainda fala muito pouco, mas a gente precisa pautar esses benefícios, que incluem eles cuidarem da sua própria saúde de uma outra perspectiva, porque hoje homens não vão para o médico de forma preventiva, então a gente precisa fazer com que eles também cuidem da sua própria saúde. E o terceiro aspecto disso é o benefício para as mulheres nas famílias heteronormativas, que tem, quando tem um homem dividindo as tarefas do cuidado, podem se dedicar às suas carreiras, seus outros projetos, e isso traz um ambiente muito mais justo e equitativo. Então, Lu, respondendo a tua pergunta e já respondendo a questão da Claire, é que a gente precisa olhar também para os homens, as suas necessidades, dar espaço para o diálogo e criar políticas e benefícios que incluam eles nesse trabalho de equilíbrio. Então, de uma forma ampla, isso. Gui e Zé, se quiserem me complementar, porque eu sei que vocês também trabalham com isso nas empresas. Eu queria complementar a sua fala. Diga. Muito obrigada, excelente. E eu acho que a gente pode colocar aqui também realização de rodas de conversa para inserir os homens nessa pauta. Né? Mentoria, a gente trabalha muito com mentorias em relação à liderança, né?
como o líder vai entender sobre esse assunto para ele poder multiplicar, porque assim, o que a gente percebe? Que está na mão da liderança muito essa questão de transformação, obviamente. E muitas vezes o tiro sai pela culatra. Não é porque a liderança não quer acolher, que faz isso de propósito. Não, é porque eles não sabem. Então, tanto o acolhimento da parentalidade, a questão das masculinidades, é muito importante a gente fazer um letramento com essa liderança. Então, a gente faz nas empresas o letramento, a gente tem programas de mentoria para que a gente possa realmente ensinar, né, o que deve ser dito, o que não deve ser dito, porque, assim, todos nós aqui, gente, a gente está aprendendo todos os dias. Né? Então, essa também é uma forma da gente fazer essa transformação. E as empresas, muitas vezes, chegam para a gente e falam assim, ai, mas é muito complexo, ai, é o negócio da extensão da licença. Gente, não é só isso. Tem ações muito simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que já tem aí uma percepção, já aumenta a percepção de bem-estar, o aumento do engajamento, e as pessoas se sentem mais pertencentes, e isso, é claro, vai contribuir com o aumento de resultado de negócio, né? Então, precisamos falar, sim, sobre isso, e o nosso tempo, infelizmente, está acabando, e eu queria saber do Zé e do Gui, se vocês pudessem escolher apenas um momento mais especial em relação à realização dessa pesquisa, qual momento seria e qual momento vocês vão levar no coração para sempre? Vai lá, Zé. É para responder primeiro, Gui? Olha, tiveram vários momentos assim que para mim foram muito importantes, muito, porque eu, na verdade, eu estou junto com o Gui desde o iniciozinho do desenvolvimento da pesquisa. Então, cada encontro, cada papo que a gente tinha, cada troca era muito profunda, e isso marca bastante. Mas tem um momento... Gui, não sei se pode falar, mas eu vou falar aqui. É só um spoiler, assim, para instigar o desejo do pessoal assistir o documentário, né, com base nessa pesquisa que nós vamos lançar no ano que vem. A primeira roda que nós tivemos com os meninos, que foi realizada, né, a gravação da primeira roda com os meninos na natureza. Aquele momento, para mim, é um momento que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Nós tivemos a oportunidade, nós fizemos uma seleção de 12 meninos, 10 meninos. Finalizamos em 11, Gui. Me corrige, por favor. 11 meninos. E fomos aplicar o programa Meninos numa expedição na natureza. E isso vai ser o eixo fundamental, né? Esse é o eixo fundamental do nosso documentário. E um dos primeiros momentos de gravação junto com esses meninos foi justamente uma roda à noite, em torno da fogueira. E foi um momento de conexão de todo mundo que estava lá. Dos 11 meninos, dos adultos que estavam compondo a roda, das equipes que estavam dando suporte, desde a gravação, a produção, a nossa equipe do PDH que estava presente também, né, envolvida em todo o processo. Foi um momento onde todo mundo se integrou, um momento de troca incrível, lindo, e assim, esse é o momento que não sai. Toda vez que fala no documentário, ou fala na pesquisa, ou fala no programa Meninos, essa é a primeira imagem que me vem à cabeça, né? A roda de masculinidades envolvendo meninos e adolescentes em torno da fogueira. E eu já consigo imaginar esse cenário com fogo, com essa conexão com a natureza. Que potência não deve ter sido, louca, para poder já assistir o documentário. Que eu sei que vai só ser lançado em 2025, mas já fica aqui o convite para vocês ficarem atentos nas redes do Papo de Homem. E com certeza a gente também vai divulgar por aqui para poder dar vazão para toda essa potência, que já tem muito a ser falado, né? Eu vou te enviar uns spoilers, umas imagens de como foi a expedição. Para mim, meu momento mais especial foi a expedição. Foi uma semana na natureza com esse grupo de 11 meninos, acampando na Serra do Papagaio e vivendo o programa Meninos do Futuro, vivendo o currículo com esses meninos. Foi imensamente, assim, maravilhoso. Todos os meninos, sem exceção, avaliaram como nota 10 a expedição. E eu acho que a gente está conseguindo articular e descobrir uma coisa, algum tipo de tecnologia de mudança que a gente vai tornar público e oferecer para que mais famílias e espaços possam replicar. Então, para mim, foi muito maravilhoso. Eu, se fosse um menino, seria um sonho viver uma expedição como essa. Se eu tivesse 15 anos, meu sonho. Então, essa expedição como um todo foi muito especial.
E eu queria comentar só uma coisa bem rápida da pergunta anterior das empresas, posso? Pode. Claro, claro. Eu sempre falo em 3 esferas de ação, porque eu noto que muitos homens eles caem numa posição de passividade. É o aliado passivo. Ele aprende um pouquinho do vocabulário da inclusão, mas age muito pouco. Então ele aprende o suficiente para navegar e ficar bem na fita. Isso não é bom. Isso não é bom, porque dá uma falsa ilusão de que as coisas estão andando, quando na verdade não estão andando tanto. Então, a gente fala em 3 esferas de ação. O que eu posso fazer pessoalmente? O que eu posso influenciar? E o que está para além da minha esfera, que a empresa, a instituição pode fazer, mas que eu não consigo influenciar diretamente. E se eu penso no que eu posso fazer individualmente, como vocês enfatizaram, tem muita coisa. E uma coisa que eu acho que é central é ter homens em posição de liderança que cuidam, que exercem o cuidado dos filhos, da família, de parentes, de si mesmo. E isso é menos abstrato do que parece, porque na prática a gente tem essa vivência no Instituto. Vou dar um exemplo. O Felipe, meu sócio, é pai, cuidador primário do NOA. Os nossos horários de reuniões precisam ser pensados com a agenda do NOA. Eu conheço a agenda do NOA. Porque eu preciso me adaptar à agenda do NOA. Porque o Fê precisa conseguir dormir, precisa cuidar do NOA, fazer almoço e etc. E ele tem que se articular com a Lares, esposa dele, para funcionar, porque senão a ponta de cá do trabalho não funciona. Então, porque ele prioriza o cuidado, isso gera um efeito dominó. E se a gente tiver dentro de empresas homens que priorizem o cuidado e empresas que valorizem essas ações de cuidado, eu noto que isso gera um efeito dominó. A dinâmica do trabalho muda. Muda completamente. Ô Gui, tu trouxe um ponto fundamental que a gente já tinha falado, né? Exemplo, role model, né? E é isso, é tornar tangível essa experiência. Exato. Se as lideranças da empresa demonstram isso na prática e isso é genuíno, essa transformação é a mais perene, que é o exemplo arrasta. E eu acho isso fantástico. E para que as lideranças possam fazer essa transformação, elas também podem ter apoio de mentorias e de discussões individualizadas, que eu sei que vocês fazem também, fazem Papo de Homem, nós na Maquinária de Empresa também fazemos juntos a executivos das organizações que querem fazer esse diálogo. E esse diálogo com os executivos deve acontecer na esfera individual, porque muitas vezes rodas de conversa funcionam para uma população a gente fala de média gerência para todos, porque é um espaço que é mais tranquilo se demonstrar vulnerável, mas quando a gente fala de pessoas em posições de liderança e pautando essa cultura, a gente faz um trabalho muito mais individualizado. E como é potente eles terem esse espaço de serem vistos também, que lá na pesquisa de vocês mostrou que os meninos não são vistos e que os homens não são vistos. Então, esse homem executivo que hoje tem seus 40, 50 anos, 60 em posição de liderança, também não teve espaço de ser visto. Então, quanto que as empresas podem oferecer momentos de escuta, de diálogo, com pessoas que têm a capacidade e que têm a empatia para fazer esse diálogo. Então, eu acho isso muito bacana. E, assim, fica como um convite para quem está nos assistindo que há ações concretas a serem feitas. O trabalho não é para ser abstrato. Nosso sonho, que a gente começou nessa live falando do sonho, nosso sonho tem um caminho, tem um mapa para chegar. Não é um sonho que não tem a construção, mas é um sonho que a gente pode sonhar juntos. Eu sei, Lu, que o nosso tempo se... Sim, mas eu vou avançar um pouco, gente. Me desculpa. Vai avançar. É porque essa oportunidade aqui não é todo dia que a gente tem. E eu preciso ler o comentário do Rony, que tem uma pergunta. A gente não pode deixar as pessoas sem resposta. O Rony falou o seguinte: como lidar com a transição da adolescência para a vida adulta? Qual que é o ponto de equilíbrio entre estar próximo e ser invasivo? Queria ouvir vocês. Eu não acho que tem resposta pronta. Eu não acho que tem resposta pronta. Eu acho que esse ponto vai ser descoberto à medida que você cultivar e manter a relação, seja com esse menino ou menina. Eu não ousaria dar uma resposta pronta. Porque a gente tem visto na relação com as famílias, na relação com os meninos, como as situações são distintas, assim, mas como faz diferença estar próximo, como faz diferença ter rede. Porque, eu vou comentar só um ponto. Um dos meninos, ele disse assim: entre ter um grupo ruim e não ter grupo, eu prefiro estar num grupo ruim. Poxa. Então, como que você pode ajudar, favorecer que esse menino ou menina
esteja em grupos favoráveis para a construção de masculinidades mais saudáveis. Porque o menino adolescente não vai querer estar com o pai e com a mãe o tempo inteiro. Óbvio. Isso a gente pode dizer, né? A gente pode cravar, não tem mistério. Mas onde esses meninos estão circulando? Quais são esses grupos? Então, isso a gente pode trabalhar, sim, para favorecer que esse menino esteja circulando em grupos melhores, com referências positivas. Volta no dado que a gente conversou antes, né, Luciana e Suzana, sobre a falta de referências masculinas positivas com que esse menino vai conviver no cotidiano. Mesmo quando parece que ele não está prestando atenção, ele está prestando atenção. Outro dia eu estava com um menino que está também nos nossos grupos, e ele falou de uma atitude que ele teve, ele saiu do clube onde ele estava jogando futebol, o técnico não achava que era uma boa, mas respeitou. Ele passou 1 ano fora fazendo o que ele queria fazer. Deu tudo errado. 1 ano depois ele voltou e perguntou, com muito medo de ser rejeitado, se poderia voltar para o grupo, voltar para o clube. O técnico recebeu ele de braços abertos. E eu acho que essa história é representativa. Dá o espaço para voar, dá o espaço para explorar, para errar, e não punir. Tá ali presente para quando surgir o exemplo, quando surgir o momento, você poder dar o exemplo do que significa ser o homem que a gente espera que exista cada vez mais no mundo. Passo a palavra para o Zé. Total acordo com o Gui. Não dá para a gente tentar dar uma receita de bolo de como, né, resolver essa questão, até porque cada menino é um menino e cada relação é uma relação. Então a gente precisa... Eu acho que se eu pudesse contribuir, assim, ajudar, complementar a ideia do Gui, né, o raciocínio do Gui, eu traria algumas dicas, assim, que seria a escuta, né, isso para potencializar esse ponto que o Gui trouxe, né? A escuta, o acolhimento e a quebra desses estereótipos que a gente traça em relação aos adolescentes. Seriam 3 pontos. Porque quando a gente tira isso, né, quando a gente ouve de verdade, quando a gente acolhe e quando a gente tira esses estereótipos da nossa frente, do nosso campo de visão, a gente estreita a relação e eles sentem mais confiança. Esse é o ponto. A gente precisa permitir que os adolescentes... a gente precisa fazer com que eles entendam que a gente está aqui para dar o suporte. Quando a gente julga e quando a gente pune, para eles já fica ali a informação de eu prefiro não falar sobre isso para não ser julgado, para não receber aquela punição como eu recebi daquela outra vez. Então, acho que esses seriam os 3 pontos. E pensando em meninos negros, né, em famílias que tenham meninos negros, a paciência, porque a falta de paciência é das demonstrações, um dos sintomas de racismo, e a gente não conversa sobre isso. A falta de paciência é um sintoma de racismo. E a demonstração nítida de afeto para esses meninos. A gente precisa fazer com que, dos meninos de maneira geral, mas em especial os meninos negros, porque voltando àquele ponto que eu trouxe, de olhar e dizer que está pronto, vai lá e faz, vou me preocupar com outras coisas porque ele vai crescer um homem forte. Então, se a gente demonstra de forma nítida esse afeto, esse acolhimento, a gente tem uma relação mais forte, mais aberta, de escuta e de troca, e potencializa a gente construir ou fundamentar o que é essa relação muito específica. Por isso que não dá para dar uma fórmula. Não dá para dar uma fórmula, mas a gente tem algumas dicas que são fundamentais para melhorar esse diálogo e aí possibilitar que a gente entenda o que é essa relação de verdade e assim consiga encontrar uma solução para essa troca, né? Essa criação, esse exemplo junto com o menino. Fantástico, Zé. Muito obrigada. E a gente começou a nossa live com música e a gente também, para a última pergunta, a gente vai trazer a inspiração de uma música do Milton Nascimento, que é a música que diz o seguinte. Pode colocar, tá? Muito conhecida por todo mundo, acredito, que é Bola de Meia. Fala o seguinte: bola de meia, bola de gude. O solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, um menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. E pensando que todos nós, pessoas adultas, a gente tem dentro da um menino, uma menina, que é a nossa criança interior, e que muitas vezes a gente cresce tolindo, abafando essa criança.
quais ensinamentos da pesquisa que a gente pode aproveitar para aplicar com a nossa criança no nosso dia a dia, para trazer mais alegria, mais energia, mais criatividade, mais sensibilidade e mais bem-estar para a nossa vida? E aí, Gui? Nossa, eu tava distraído com a música, que é o Milton Nascimento. Essa música é muito boa, né, gente? Todos. Eu acho que sonhar outro futuro para os meninos, sabe? Prestar atenção nos meninos, oferecer amor, estar com eles. E não só pensando que a gente está fazendo algo que vai ser bom para esse menino, é bom para quem oferece. A gente notou na pesquisa o quão curativo é para homens adultos se colocarem nessa posição de acompanhar, apoiar e ajudar os meninos. Eu acho que isso dialoga com o nosso menino interior, que está querendo receber carinho também. Então, com isso, me despeço. Antes de passar para o Zé, convido as pessoas a nos seguirem no @Papo de Homem para ver tudo que a gente está soltando da pesquisa e quem sabe a gente se encontre mais no futuro. Te passo, Zé. Eu acho que esse menino ele precisa de acolhimento. Ele precisa de acolhimento. E tem uma coisa que a Bell Hooks fala, assim, que ela só se sentiu amada, né, enquanto criança, quando ela se sentiu pertencente. Então, pensar pertencimento, né, possibilitar pertencimento na realidade desses meninos. Eles vão se sentir amados, eles vão se sentir acolhidos quando eles se sentirem pertencentes àquele eixo que ele está vivendo. O primeiro eixo é o familiar. Se a família acolhe e gera pertencimento, o menino dá a mão. E aí, o sonho segue. Ele vai entender que ele pode sonhar, ele vai entender que ele tem carinho, ele vai entender que ele tem atenção. Eu acho que esse é o ponto, né? É o acolhimento. Permitir o acolhimento para fazer com que esse menino cresça e se desenvolva. Maravilha. Quer complementar, Su? Olha, Lu, eu acho que esse menino precisa realmente, acho que a palavra-chave é acolhimento, e acolhimento precisa ser entendido que ele é diferente, ele pode ter nuances diferentes para cada uma das pessoas. Então, quando o Rony fez aquela pergunta, como não ser invasivo, como fazer essa transição, como dar esse acolhimento, eu acho que é uma coisa que a gente vai se descobrindo a partir dessa relação que se estabelece. Mas, mais de tudo, é a disponibilidade dessas figuras parentais, dessas figuras adultas, em ter esse amor, esse cuidado, esse acolhimento. E eu fiquei assim, para mim foi um insight muito poderoso que o Zé trouxe sobre a questão da falta de paciência ser um gatilho de racismo. Me fez pensar que a falta de paciência, às vezes, das figuras parentais de forma geral, na sua relação, também está ligado, não no caso de um racismo, dependendo da própria família, mas no caso da gente não estar disponível emocionalmente. Quanto que a gente precisa, como adultos, dar esse espaço de escuta, né? E administrar essa questão da paciência, porque ela é tão fundamental para que o acolhimento aconteça. Respeitar o tempo das pessoas não é nada fácil, né? Mas é tão potente quando a gente sabe respeitar o tempo das pessoas. Então, fico aí amando esse momento, assim, quero repetir, que bom que o Zé já disse que vai voltar, o Gui também se colocou à disposição, porque tem muitas outras coisas que a gente queria poder ter abordado e não conseguiu nesse momento, mas agradecer demais essa manhã, e Lu, parabéns pela condução, assim, foi muito bom. Obrigada, gente. Eu gostaria de dizer, né, que a palavra da vez é o acolhimento, a conexão, e a gente só consegue acolher o outro depois que a gente acolhe a si mesmo. Então, que a gente possa olhar para a nossa criança interior, para esse menino, para essa menina que muitas vezes está adormecido e falar, eu te vejo, né? O que você gostava de fazer, que eu posso fazer agora também. Então, que a gente possa realmente nos acolher, enxergar essa criança para que ela se sinta vista, para trazer essa energia, para que a gente possa acolher outras crianças, outros meninos, outras meninas. É tudo de dentro para fora. Muito obrigada, estou muito feliz com esse momento juntas. Obrigada às pessoas que estão aqui com a gente pelo tempo, as agendas são corridas, mas foi um momento muito bacana e eu gosto muito de dizer que eu sempre saio daqui melhor que eu entrei. Então agradeço a vocês. E que o dia aí seja lindo, com muitos insights e que a gente possa, a partir de agora, colocar em prática várias coisas para a gente construir um nosso futuro melhor, né? Vamos fazer acontecer, vamos nascer com as manhãs
e fazer o que tem que ser feito, cuidando aí dessa semente do amanhã. Um beijo. Obrigada, gente. Continue Obrigada. aí nas Tchau, pessoal. redes do Papo de Beijo, Homem, beijo, redes tudo. maternidade nas empresas. Um beijo e até a próxima. Obrigadão, gente. Obrigada, Gui. Obrigada, Lu. Obrigada, Zé. Obrigada, Gui. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.